Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Dizem que a verdadeira força de uma pessoa aparece quando o mundo tenta quebrá-la. Mas e quando a tentativa de humilhação se transforma na semente de uma virada que ninguém esperava? Quantas vezes você já viu alguém ser julgado pela aparência, pela cor da pele ou pela posição que ocupa e pensou, isso é injusto. Agora imagine se aquela pessoa silenciosamente transformasse cada ofensa em combustível para mudar o próprio destino. Era uma noite fria em Curitiba. O salão do Hotel Imperial brilhava com luzes douradas, taças de cristal e risadas de uma elite acostumada a se ver acima do resto do mundo. No centro daquele cenário, Jasmin Oliveira, uma jovem de 24 anos, servia os convidados com elegância e serenidade. Trabalhando como garçonete para ajudar nas despesas do mestrado, ela jamais imaginou que aquela noite se tornaria um divisor de águas em sua vida. Do outro lado do salão, Vitória Monteiro, esposa de um dos empresários mais poderosos do Paraná, exibia seu sorriso calculado, o tipo de sorriso que nunca chega aos olhos. Para ela, eventos beneficentes eram menos sobre caridade e mais sobre exibição. Seu vestido branco cintilava sob as luzes, enquanto sua arrogância cintilava ainda mais forte. Quando um copo de vinho tinto escorregou acidentalmente das mãos de Vitória e atingiu o uniforme branco de Jasmin, o silêncio cortou o ar. O vinho se espalhou como sangue fresco na neve, manchando não apenas o tecido, mas o clima inteiro do evento. "Ops", disse Vitória, com fingida inocência. Pena que certas pessoas não saibam se mover em ambientes civilizados. As palavras atravessaram o salão como uma lâmina. Risos nervosos, olhares desviados. E no centro de tudo, Jasmin, imóvel, respirando fundo, tentando conter a raiva e a dor. Mas havia algo diferente naquela garçonete. A calma dela não era submissão, era estratégia. Enquanto recolhia os cacos de vidro, seus olhos encontraram os de Roberto Monteiro, o marido de Vitória. Um homem acostumado a dominar salas inteiras, com uma única decisão, mas que naquele momento parecia desconcertado. Havia visto muitas pessoas poderosas em sua vida, mas nunca tanta dignidade em alguém sendo humilhado. O que ninguém sabia era que Jasmin não era apenas uma garçonete. Era uma estudante de pós-graduação em economia na Universidade Federal do Paraná, pesquisadora sobre discriminação racial no mercado de trabalho. Aquele trabalho noturno era apenas um meio de pagar as contas, e cada palavra venenosa que ouvia naquela noite estava sendo registrada, com perfeição, em um pequeno gravador escondido no bolso do avental. Enquanto Vitória ria e os olhares se voltavam para o espetáculo, Jasmin sabia, ali não terminava a história. A humilhação seria o ponto de partida. O vinho no vestido se lavaria com sabão e paciência, mas as palavras ditas, essas ficariam marcadas para sempre. E em breve seriam ouvidas por todo o Brasil. Se você acredita que a força verdadeira aparece quando ninguém acredita em você, se inscreva agora no canal e acompanhe essa história, porque o que vem a seguir vai provar que subestimar alguém pode custar muito mais do que qualquer fortuna. O silêncio pode ser a arma mais poderosa de quem aprendeu que reagir demais só alimenta o inimigo. E às vezes é nesse silêncio que nasce a revolução. Quantas vezes você já precisou engolir uma humilhação em público, mesmo sabendo que estava certo, só para não perder o controle? Quando Jasmin entrou na cozinha do hotel, o barulho dos talheres e o cheiro de comida quente pareciam abafados pelo som das palavras de Vitória ecoando em sua cabeça. A garçonete que a acompanhava tentou consolar.
Deixa pra lá, Jasmine. Essas madames são todas iguais. Mas Jasmine apenas respirou fundo e abriu o bolso do avental. Dentro, o pequeno gravador piscava uma luz azul discreta. Tudo estava ali. Cada riso, cada ofensa, cada palavra de desprezo. Ela lavou o vestido, trocou de uniforme e se olhou no espelho da copa. O reflexo mostrava mais que uma jovem trabalhadora. Mostrava uma mulher que sabia o peso de cada batalha invisível travada por quem nasce com a pele errada no lugar errado. Enquanto isso, no salão, Vitória saboreava sua vitória momentânea, cercada por outras mulheres da alta sociedade. O grupo comentava a falta de preparo dos funcionários com risadas baixas e olhares de superioridade. Mas o marido, Roberto Monteiro, observava tudo em silêncio. Cada palavra da esposa parecia corroer um pedaço de respeito que ainda restava entre eles. Quando Jasmine voltou ao salão, não havia mais medo em seu olhar, apenas uma calma calculada. Ela se aproximou da mesa principal, agora com postura ereta e olhar firme. Ao recolher os copos quebrados, passou perto de Roberto que, sem conseguir conter-se, sussurrou. Você lidou com isso melhor do que muita gente poderosa que conheço. Jasmine apenas respondeu com um aceno discreto. Vitória, percebendo o olhar do marido, sentiu algo que há muito tempo não experimentava: insegurança. E para mascará-la, elevou a voz novamente. Queridas, vejam só. Até parece que a moça estudou etiqueta. Talvez devêssemos pedir que ela nos dê aulas. O grupo explodiu em risadinhas. Mas o que veio em seguida calou o salão. Jasmine, com um leve sorriso, respondeu com tranquilidade. Posso sim, senhora. Inclusive, dou palestras sobre comportamento corporativo e diversidade na universidade. A resposta cortou o ar como uma lâmina. Um silêncio constrangedor tomou conta das mesas ao redor. Vitória empalideceu. Você é professora? Sou mestranda em economia e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná. Trabalho aqui só nas noites de evento. As taças pararam no ar. As risadas se transformaram em tosses nervosas. Roberto fitava a esposa com um misto de decepção e incredulidade. Naquele instante, a dinâmica do poder mudou. O que antes era humilhação, agora era admiração disfarçada. E Jasmine, pela primeira vez naquela noite, sorriu de verdade. Às vezes, quem é subestimado não precisa gritar para ser ouvido. Basta deixar que os fatos falem por si. E quando a verdade finalmente se revela, ela tem o poder de virar o jogo inteiro. Se você já foi subestimado e transformou o preconceito em combustível para vencer, deixa seu like e se inscreve agora, porque essa história está só começando. E o que vem a seguir vai provar que dignidade é o maior poder de todos. Toda máscara um dia racha. E o som da primeira fissura é quase sempre imperceptível, até que tudo desmorona. O que acontece quando a pessoa que sempre se achou no topo é obrigada a encarar o reflexo de sua própria crueldade? No salão iluminado do Hotel Imperial, o ar agora parecia mais pesado. Os olhares se voltavam discretamente para a mesa de Vitória Monteiro. O riso fácil que ela exibia minutos antes se transformara em um sorriso travado, desconfortável. As amigas, antes cúmplices de sua arrogância, agora evitavam encará-la diretamente. Roberto Monteiro permanecia em silêncio. O empresário, acostumado a negociar milhões, observava a cena com um misto de vergonha e curiosidade. Ele sempre soubera que a esposa era vaidosa, mas ali, diante da jovem garçonete que havia lidado com tudo com tanta classe, algo dentro dele mudou. Vitória, no entanto, não suportava perder o controle. Levantou-se com o copo de vinho na mão, tentando reconquistar o público que começava a se dispersar. Queridas, vamos esquecer esse pequeno mal-entendido. Foi apenas uma brincadeira mal interpretada, mas as palavras soaram ocas. Um dos convidados, diretor de uma fundação local, desviou o olhar com desconforto. Outro fingiu receber uma ligação urgente. O silêncio se espalhava como uma mancha invisível e Vitória sentiu o mundo.
aquele mesmo que ela dominava com sorrisos e conexões, começara a se afastar. Jasmim continuava seu trabalho em silêncio, mas agora sua presença parecia crescer. Havia algo em sua postura que impunha respeito. Quando ela passou por Roberto novamente, ele a observou com admiração genuína. Mas o que ninguém sabia era que aquela calma não era apenas fruto de disciplina. No bolso do avental, o pequeno gravador continuava ativo. Cada palavra, cada comentário, cada gesto, tudo estava sendo documentado com precisão. Não por vingança, mas por justiça. Horas antes, no caminho para o trabalho, Jasmim havia decidido registrar aquele evento. Fazia parte de sua pesquisa sobre microagressões raciais em ambientes corporativos. O que ela não imaginava é que naquela noite seu experimento acadêmico se tornaria um caso real, brutal e pessoal. Enquanto Vitória tentava manter as aparências, Roberto levantou-se. Seu tom era calmo, mas sua voz cortava o ar com autoridade. Vitória, acho que já chega. Ela o olhou, surpresa. Como assim? Sim, o evento é beneficente. Talvez devêssemos lembrar o propósito dele. Ajudar pessoas, não humilhá-las. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Pela primeira vez, Vitória parecia sem resposta. As amigas abaixaram os olhos desconfortáveis. O quarteto de cordas parou de tocar. Jasmim, parada ao fundo do salão, observou tudo em silêncio. Ela não buscava vingança, mas havia algo profundamente simbólico em ver um homem branco e poderoso repreendendo publicamente a própria esposa por discriminação. Naquele instante, Jasmim percebeu algo importante. O verdadeiro poder não está em revidar com ódio, mas em se manter de pé quando tudo tenta te empurrar para baixo. E o mundo, aos poucos, começa a notar quem realmente carrega grandeza, mesmo sem precisar provar nada. Alguns encontros parecem obra do acaso, mas, na verdade, são o destino conspirando para mostrar quem realmente somos quando as máscaras caem. Quantas vezes uma situação humilhante acabou se tornando a virada de chave que o universo usa para nos colocar no caminho certo? O evento beneficente terminou com um silêncio desconfortável pairando no ar. Os convidados saíam apressados, evitando comentar o escândalo que presenciaram. Vitória Monteiro ainda tentava manter a postura, mas sua voz já não tinha o mesmo peso. O olhar do marido, frio e decepcionado, dizia mais que qualquer palavra. Nos bastidores, Jasmim recolhia as últimas bandejas. As mãos tremiam, não de raiva, mas de uma mistura de adrenalina e propósito. Ela sabia que havia registrado algo importante. Não apenas um ato de preconceito, mas um retrato fiel da hipocrisia de uma elite que pregava caridade, mas praticava exclusão. Enquanto se preparava para ir embora, ouviu passos firmes se aproximando. Jasmim! Ela se virou. Era Roberto Monteiro, ainda de terno, mas com o semblante abatido. Desculpe interromper. Eu só precisava falar com você. Ela ficou em silêncio, observando-o com atenção. O homem diante dela era a imagem viva da culpa. Roberto respirou fundo. O que aconteceu aqui hoje foi inaceitável. Não há desculpas, eu falhei em não intervir antes. O senhor não precisa se desculpar pelas atitudes de outra pessoa, respondeu ela, mantendo o tom sereno. Preciso sim, insistiu ele, porque o silêncio de quem vê e não faz nada também é uma forma de cumplicidade. Jasmim se surpreendeu com a honestidade da resposta. O senhor percebeu o que aconteceu hoje? Não foi só uma grosseria, né? Foi racismo. Roberto assentiu lentamente. Percebi. E pela primeira vez me envergonhei não apenas por ser marido dela, mas por perceber que vivi anos cercado por pessoas que acham esse tipo de comportamento normal. O empresário tirou um cartão do bolso e colocou sobre a mesa de apoio. Eu trabalho com grandes empresas do estado e, sinceramente, nunca vi alguém manter tanta dignidade diante de tamanha humilhação. Se algum dia quiser aplicar seus conhecimentos fora da academia, entre em contato comigo. Jasmim olhou o cartão, mas hesitou. Por que eu deveria confiar? Porque hoje eu percebi que competência e caráter não têm sobrenome, nem cor.
E porque eu devo isso a você e a mim mesmo. A sinceridade na voz dele era diferente. Não havia piedade, apenas respeito. Jasmin pegou o cartão e guardou sem promessas. Eu vou pensar. Faça isso, respondeu Roberto. Mas saiba que a partir de hoje eu não vou mais fechar os olhos. Ela o observou se afastar. Pela primeira vez naquela noite, sentiu que a justiça talvez não viesse apenas da exposição, mas da transformação de quem realmente podia mudar algo. No estacionamento vazio, antes de entrar no ônibus, ela tirou o pequeno gravador do bolso. A luz azul ainda piscava. Apertou o botão, ouviu alguns segundos de áudio, a voz de Vitória, carregada de veneno, e desligou. Um dia, pensou, essas palavras vão servir para algo maior do que eu. Às vezes, o universo não grita, ele sussurra. E coloca pessoas improváveis no nosso caminho para que a dor se transforme em ponte, não em muro. Jasmin não sabia, mas aquela conversa discreta no corredor de um hotel seria o primeiro passo de uma virada que mudaria não só sua vida, mas a de todos ao redor. Algumas verdades não precisam ser gritadas. Basta apertar um botão e o mundo inteiro é obrigado a escutar o que fingia não ver. O que você faria se tivesse nas mãos a prova de uma injustiça que poderia derrubar poderosos, mas também mudar sua própria vida para sempre? Na manhã seguinte ao evento, o sol nascia frio sobre Curitiba. O café da manhã de Jasmin tinha gosto de silêncio. Aquele tipo de silêncio que vem depois de algo grande que a alma ainda está tentando processar. O pequeno gravador estava sobre a mesa. Ela olhava para ele como quem encara uma arma carregada. Dentro dele, mais de 20 minutos de insultos, humilhações e preconceito explícito. Ela passou os fones de ouvido e ouviu de novo. As risadas, as palavras, a voz fria e arrogante de Vitória Monteiro dizendo: essas pessoas nunca sabem se comportar. Não pertencem a lugares como este. Cada frase feria como navalha, mas também acendia uma chama dentro dela. Aquilo não era apenas sobre Jasmin. Era sobre todas as pessoas que já haviam sido tratadas como invisíveis. Ela abriu o notebook e começou a digitar o relatório que fazia parte da sua pesquisa sobre discriminação em ambientes corporativos. Agora tinha material real, verdadeiro, forte, mas sabia que se torná-lo público seria arriscado. Afinal, enfrentaria uma das famílias mais influentes do Paraná. Enquanto refletia, uma notificação piscou no celular. Um e-mail remetente. Roberto Monteiro. Assunto: proposta formal de consultoria. O corpo do e-mail era curto e direto. Jasmin, nossa conversa de ontem me fez repensar muita coisa. Quero oferecer a você uma posição de consultora em diversidade e inclusão na Monteiro Empreendimentos. Sei que não tem motivos para confiar em mim, mas preciso de alguém como você para mudar o que está errado. Se aceitar, conversaremos pessoalmente sobre os termos. Ela releu as linhas várias vezes. Era real. Uma oportunidade que parecia improvável. Nascer de um episódio de humilhação. Por um momento, pensou em recusar. Não queria ser vista como a moça que ganhou algo por pena. Mas quanto mais pensava, mais percebia que talvez aquele fosse o primeiro passo para transformar dor em propósito. À tarde, ela caminhou até o prédio moderno da empresa. O segurança a recebeu com educação. No 28º andar, o escritório de Roberto parecia um mundo à parte. Paredes de vidro, vista panorâmica, cheiro de café caro, ele a recebeu de pé. Obrigado por vir. Ainda não aceitei nada, respondeu ela com firmeza. E está certa em não aceitar de primeira, disse ele com um leve sorriso. Mas quero que entenda uma coisa. Isso não é caridade, é reconhecimento. Roberto mostrou um documento com um novo programa de diversidade corporativa que queria implementar. Quero que você lidere isso. Que traga seu conhecimento e sua experiência. Não para apagar o que aconteceu, mas para garantir que nunca mais se repita. Jasmin observava atentamente. E sua esposa? Perguntou. Roberto suspirou.
Ela não fala por mim. E francamente acho que ela mesma vai ter que lidar com as consequências do que fez. Quando Jasmine deixou o prédio, o sol se punha sobre os arranha-céus. No bolso, o gravador continuava lá, mudo, mas poderoso. Ela entendeu que o verdadeiro poder não estava em destruir, mas em transformar. E às vezes, o destino dá para quem foi humilhado a oportunidade de ensinar o que é dignidade. O mundo pode demorar a ouvir, mas quando a verdade encontra um microfone, ninguém consegue tapar os ouvidos. E se um único áudio fosse capaz de derrubar impérios, destruir reputações e provar que a justiça, às vezes, tem a voz de quem foi silenciado. 3 semanas haviam se passado desde o evento no Hotel Imperial. Vitória Monteiro retomava a rotina como se nada tivesse acontecido. Publicava fotos sorridentes em almoços beneficentes, postava frases sobre empatia e liderança feminina e se convencia de que o escândalo fora esquecido. Mas o que ela não sabia é que o destino nunca esquece. Apenas espera o momento certo para devolver o que é devido. Numa manhã fria de segunda-feira, o celular de Vitória começou a vibrar sem parar. Mensagens, chamadas, notificações. Ela pegou o aparelho e viu a manchete estampada em todos os portais de notícia. Executiva é flagrada humilhando garçonete em evento de luxo no Paraná. O vídeo vinha acompanhado de um áudio cristalino. A voz dela, as palavras cruéis, ditas entre risadas, ecoavam agora para milhões de pessoas. Essas pessoas nunca sabem se comportar. Não pertencem a lugares como este. A gravação viralizou. Em poucas horas, o nome de Vitória estava em todas as redes sociais. Influenciadores, jornalistas e ativistas comentavam indignados. Enquanto isso, no pequeno apartamento onde morava, Jasmine assistia à tempestade se formar. Não tinha sido ela quem divulgara o áudio. Alguém da equipe de eventos provavelmente ouvira o barulho da gravação e o repassara para a imprensa. Mas pela primeira vez, ela não sentia medo. Sentia apenas paz. Seu telefone tocou. Jasmine, é o Roberto. Ela atendeu em silêncio. Eu sei que o áudio saiu. E quero que saiba que a empresa não vai tentar esconder nada. Já convoquei uma coletiva de imprensa. Quero que você esteja comigo. Ela respirou fundo. O senhor tem certeza? Mais do que nunca. A verdade precisa ser dita olhando nos olhos das pessoas. Naquela tarde, o auditório da Monteiro Empreendimentos estava lotado. Câmeras, repórteres, flashes. Roberto subiu ao púlpito com expressão firme. Hoje, nossa empresa se posiciona contra qualquer forma de discriminação. Uma pessoa ofendida naquele evento não era apenas uma funcionária. Era uma pesquisadora, uma mulher exemplar, uma brasileira que representa o que há de melhor neste país. Ele fez uma pausa. Tenho orgulho de anunciar que Jasmine Oliveira será, a partir de agora, nossa nova consultora de diversidade e inclusão. O salão explodiu em aplausos. Jasmine subiu ao palco, vestindo um terno simples e elegante. A postura era a mesma de sempre, calma, firme, incontestável. Ela se aproximou do microfone. Não estou aqui para atacar ninguém. Estou aqui para mostrar que dignidade não se compra, se conquista. E que respeito não deve ser privilégio, mas regra. Enquanto falava, as câmeras mostravam em tempo real o rosto de Vitória Monteiro em casa. Pálida, tremendo, assistindo à própria ruína. O mundo gira. E quando ele gira, arrasta máscaras. Expõe verdades e revela quem realmente carrega luz. Mesmo depois de ser lançado na escuridão, Jasmine entendeu, naquele instante, que sua vitória não estava em ver a queda de Vitória, mas em erguer algo maior, um novo paradigma, quando o castelo é construído sobre vaidade. Basta uma verdade para derrubá-lo inteiro. O que acontece quando alguém que sempre acreditou ser intocável precisa encarar o próprio reflexo e descobrir que o que chamava de prestígio era apenas aparência? Na manhã seguinte à coletiva, o mundo de Vitória Monteiro não era mais o mesmo. O telefone não parava de tocar, mas não eram convites nem elogios. Eram demissões, desligamentos, cortes de vínculos e portas se fechando. O clube de tênis de Londrina
onde ela presidia o comitê social, enviou uma nota oficial revogando sua associação. A Fundação de Caridade, da qual era vice-presidente voluntária, emitiu um comunicado público condenando qualquer forma de preconceito, citando o episódio como exemplo do que não representa seus valores. Suas amigas, as mesmas que riam de suas piadas e copiavam seus looks, agora fingiam não conhecê-la. Vitória passou o dia trancada em casa, percorrendo as redes sociais com dedos trêmulos. Cada notificação era uma facada, racista, vergonha. Pague pelo que fez. Seu nome era sinônimo de escândalo. Os comentários nas fotos antigas se multiplicavam, como se cada curtida anterior fosse uma acusação. No andar de baixo, Roberto arrumava uma mala. "Vai sair?" Ela perguntou com a voz rouca de quem não dormia. Ele parou e olhou para ela, com um olhar vazio de amor. "Vou embora. Por causa dela. Por causa de você." As palavras ficaram no ar, pesadas, irreversíveis. Roberto respirou fundo e continuou. "Foram 23 anos fingindo não ver. 23 anos me convencendo de que arrogância era elegância e preconceito era padrão. E ontem, pela primeira vez, percebi o tamanho do erro, que é tolerar o que é intolerável." Vitória se levantou desesperada. "Você não pode me deixar. Eu perdi tudo." Não perdeu tudo. Perdeu apenas o que nunca foi real. Ele saiu, fechando a porta com a calma de quem encerra um ciclo. Sozinha, Vitória olhou ao redor da mansão. Tudo o que antes brilhava agora parecia morto. As flores secas, os quadros caros, os espelhos que ela tanto amava, todos refletiam uma verdade que ela não suportava encarar. Ela ligou a TV. Lá estava Jasmin, sendo entrevistada ao vivo, sorridente, confiante, com uma serenidade que contrastava com o caos da mansão. "A história não é sobre mim", dizia Jasmin, a repórter. "É sobre todas as pessoas que foram tratadas como menos e decidiram não abaixar a cabeça. O racismo não é um erro, é uma escolha. E escolhas têm consequências." Vitória desligou a televisão, mas a voz de Jasmin ecoava na sala. Naquele momento, ela finalmente entendeu. O que mais a destruía não era a exposição, mas o fato de que a mulher que ela tentou humilhar se tornou tudo o que ela fingia ser. Respeitada, admirada e inspiradora. Orgulho é um espelho traiçoeiro. Ele mostra grandeza, mas esconde podridão. Vitória passou a vida tentando brilhar e foi vencida pela luz verdadeira de quem nunca precisou apagar ninguém para existir. Enquanto ela afundava no silêncio do próprio vazio, Jasmin acendia, não por vingança, mas por propósito. Algumas vitórias não fazem barulho. Elas acontecem em silêncio e iluminam o mundo inteiro. O que é mais poderoso, destruir quem te feriu ou se tornar tão forte que ninguém mais consiga te ferir da mesma forma? 6 meses se passaram desde a queda pública de Vitória Monteiro. Curitiba respirava um novo tempo. Um tempo em que as empresas começaram a discutir abertamente sobre racismo e inclusão, inspiradas pelo trabalho de uma mulher que antes fora invisível, Jasmin Oliveira. Naquele dia, ela entrava em um auditório lotado da Universidade Federal do Paraná. Estudantes, professores e profissionais esperavam para ouvir sua palestra. Câmeras gravavam. O banner atrás do palco dizia: "Diversidade não é caridade, é inteligência." Jasmin sorriu ao subir os degraus. O mesmo olhar sereno, a mesma voz firme. "Quando eu comecei a trabalhar como garçonete, achava que meu papel era apenas servir. Hoje entendo que servir também pode ser ensinar. Servir com propósito. Servir com verdade." A plateia se calou hipnotizada. O preconceito tenta te convencer de que você é pequeno, mas a vida te mostra que o que te torna grande é continuar de pé. Mesmo quando tentam te encolher, as palmas ecoaram, longas, emocionadas. Entre o público, Roberto Monteiro assistia em silêncio, com um olhar de respeito e orgulho genuíno. Do outro lado da cidade, em uma mansão silenciosa e vazia, Vitória assistia à palestra pela televisão. Os olhos vermelhos, o rosto envelhecido pelo arrependimento.
Nenhuma joia, nenhum vestido caro, nenhum status poderia comprar de volta o que ela havia perdido, a própria humanidade. Jasmine, no palco, continuava: as pessoas sempre me perguntam se me vinguei. E eu respondo: não, porque vingança é um ato de raiva. O que eu fiz foi justiça, e justiça é um ato de amor. A câmera se aproximava de Jasmine. Hoje, lidero programas de diversidade em empresas que antes fechavam as portas para pessoas como eu. E o mais bonito é ver essas portas se abrindo, não por culpa, mas por consciência. Ela fez uma pausa, olhando para o público. Se você já foi humilhado, subestimado ou tratado como menos, lembre-se, o mundo pode tentar te silenciar, mas o universo escuta cada palavra que você cala. E um dia ele devolve tudo, multiplicado em força. As pessoas se levantaram, aplaudindo de pé, alguns choravam, outros filmavam. Era o som da transformação. História que começou com um copo de vinho e uma humilhação pública agora se tornava símbolo de empoderamento e mudança. A vida é cíclica. Vitória aprendeu, tarde demais, que quem vive para diminuir os outros acaba se tornando menor que o próprio ego. E Jasmine provou que a verdadeira vitória não é fazer alguém pagar pelo mal, mas inspirar o mundo a fazer o bem. Enquanto o auditório se esvaziava, Jasmine olhou para o céu do fim da tarde e sorriu. O mesmo céu que um dia testemunhou sua dor agora refletia sua luz. Ela não venceu apenas o preconceito. Venceu a narrativa que diz que pessoas como ela precisam pedir permissão para existir. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a força de quem é subestimado pode mudar o mundo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário dizendo: minha força é minha voz, porque histórias como a de Jasmine não são apenas ficção, são espelhos. E talvez hoje o espelho esteja refletindo você.